A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saudo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes, queria compartilhar uma palavra de Deus com você. Ela tem como título, Abençoado por causa da bondade de Deus. Em Êxodo, capítulo 16, do verso 11 e 12 diz: E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes ao crepúsculo da tarde: Comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Há muitos anos atrás, quando eu estava estudando a palavra de Deus, o Senhor falou comigo dizendo: Antes de a lei ser dada, nenhum dos filhos de Israel morreu quando eles saíram do Egito. Embora tenham murmurado, reclamado contra a liderança indicada por Deus, nenhum deles morreu. Esse é o retrato da pura graça. Eu nunca havia ouvido ninguém ensinar algo assim. Antes nem havia lido em livro nenhum. Então fui rapidamente procurar aquele texto na minha Bíblia e realmente não consegui encontrar ninguém que tivesse morrido antes da lei ser dada. Viver sobre a graça significa que todas as bênçãos e provisões que recebemos dependem da bondade de Deus e não da nossa obediência. Deus libertou os filhos de Israel de uma vida inteira de escravidão, realizando grandes sinais e maravilhas. Mas quando eles se viram encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio que avançavam, reclamaram a Moisés dizendo: Será que haverá sepulcros no Egito que nos tirasse de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Em Êxodo 14, 11. Que audácia! E, no entanto, Deus puniu aqueles murmuradores? Não, na verdade, Ele salvou os israelitas de modo espetacular, abrindo o Mar Vermelho para escapar dos seus perseguidores que estavam se aproximando deles. Depois de terem atravessado para o outro lado do Mar Vermelho, continuaram a murmurar sem parar. Apesar das provisões milagrosas e da proteção graciosa de Deus, em um lugar chamado Mara, eles reclamaram que as águas eram amargas, e Deus tornou as águas doces e refrescantes para eles. Você pode ver lá em Êxodo 15, 23 e 25. Então, quando eles não tinham comida, reclamavam com Moisés novamente, dizendo: Quem nos dera tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor na terra do Egito, quando estavam sentados junto às panelas de carne, comiam pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Êxodo 16, 3. As suas críticas ferinas e ingratas eram dirigidas não apenas a Moisés, mas também a Deus. Então Deus mandou chover fogo do céu e enxofre sobre eles? Não. Ele fez chover pão do céu para alimentá-los. E para cada uma nova murmuração gerasse uma nova demonstração da bondade de Deus. Sabe por quê? Porque todos esses eventos aconteceram antes dos 10 mandamentos serem dados. Como você vê, antes da lei ser dada, os filhos de Israel viviam sob a graça, sobre o favor imerecido. Viver sobre a graça significa que todas as bênçãos e provisões que eles recebiam dependiam da bondade de Deus e não da obediência deles. O Senhor os libertou do Egito, não por causa da bondade ou do bom comportamento deles. Ele os tirou pelo sangue do Cordeiro, uma ilustração do sangue do Cordeiro de Deus, que foi aplicada nas vergas das portas na noite da primeira Páscoa. Os filhos de Israel eram dependentes da fidelidade de Deus para com a aliança abraâmica.
uma aliança fundamentada na sua graça, no favor imerecido. Abraão viveu mais de 400 anos antes da lei ser dada, muito antes de existir os 10 mandamentos. Deus havia se relacionado com Abraão com base na fé de Abraão, na sua graça, e não com base na obediência dele à lei. A palavra de Deus deixa claro que Abraão não foi justificado pela lei, porque se Abraão fosse justificado por obras, teria de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça. Romanos capítulo 4, verso 2 e 3. Como, pastor, Abraão foi justificado? Ele creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça. Quando os israelitas viajaram do Egito ao Monte Sinai, estavam sob a aliança abraâmica da graça. Portanto, apesar dos seus pecados, Deus os libertou do Egito e os supriu de maneira sobrenatural, não com base na bondade e fidelidade deles, mas com base na sua bondade e fidelidade. A boa notícia para você e eu é essa. Hoje estamos sobre a nova aliança da graça, o favor imerecido. E o favor imerecido de Deus está sobre nós. Suas bênçãos e suas provisões para nós se baseiam inteiramente na sua bondade e na sua fidelidade. Aleluia! Isso não é tremendo? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração e diga: Pai, eu te agradeço, porque todas as vezes que tu me abençoaste, apesar das minhas reclamações e falta de fé, estou tão feliz, porque tu me abençoas, não por causa da minha bondade e fidelidade, mas por causa da bondade e fidelidade do Senhor. Chamo a esse dia abençoado, frutífero e cheio dos teus favores, gratuitos, porque eu estou sobre a sua graça, para que você possa pensar e refletir. Deus me abençoa, não por causa da minha bondade e fidelidade, mas por causa da bondade e fidelidade dele. Amém? Amém e amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, por favor, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas por causa da bondade de Deus. Se você foi abençoado e deseja fazer uma semeadura, uma semeadura no nosso ministério, para que mais pessoas ouçam a palavra, mais pessoas recebam o alimento de cada dia, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar sobremaneira. Aí tem o número do Pix, você pode fazer uma oferta generosa e Deus vai multiplicar na sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém?